Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thaleson de Bairros e esse é o podcast Uma Palavra. Para você que está chegando agora, eu convido você a se inscrever em nosso canal. Aproveite também e deixa seu like para que o podcast possa crescer e a palavra possa chegar a outras pessoas. Quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, a palavra de Deus nos afirma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O podcast Uma Palavra traz a história dessas transformações. O testemunho de vida de pessoas do nosso dia a dia, pessoas que nós conhecemos e que receberam em um certo momento uma palavra, uma direção e tiveram um encontro que transformou a vida dessa pessoa, né? Pessoas que têm vivido essa transformação, pessoas que estão no nosso dia a dia e têm espalhado o bom perfume de Jesus e têm impactado não somente a sua própria vida, mas também toda a sociedade e as pessoas que estão próximas. Então, este é o podcast Uma Palavra, o encontro que transforma. E no podcast Uma Palavra, hoje eu trago aí um convidado, um amigo que faz parte do meu dia a dia e é empresário, né, da área de construção civil, o Luiz Fernando Bortolanza. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Boa tarde, Thaleson. É um prazer estar aqui para falar do nosso Pai, nosso Criador. Amém. Em poucas palavras, antes da gente iniciar, fosse resumir quem que é o Luiz Fernando, para se apresentar aí, pessoal. O Luiz Fernando é um cristão, é um pai de 3 filhos, é um marido, é um filho, é um servo do Senhor, um empresário. Mas eu me definiria como um servo do Senhor, pois eu tô aqui por ele. Olha aí, que legal, né, cara? Eu falo, né, pai de 3 filhos, né, 3 meninos, né? 3 meninos. Não deve ser fácil. Não é fácil, mas também não é difícil. A gente vai se adaptando. Que nem um jogo de videogame. A gente vai passando de fase, vai dificultando. É assim é com 3 meninos. Legal. Tu prefere que eu te chame de Fernando, de Luiz? Pode ser Fernando. Fernando. Fernando, então, né, nós iniciando o podcast para que você também venha falar um pouco sobre a tua caminhada, que essa ideia do podcast Uma Palavra, trazer aí para outras pessoas conhecer um pouco da história, da caminhada e vida, para que a gente venha não somente conhecer, mas que também venha impactar, né, a vida de outras pessoas. E você é de Chapecó mesmo, né, nascido aqui, mas morou um tempo no Pará, né? Na verdade, eu não nasci aqui. Não nasceu aqui? Eu nasci em Palmitos. Palmitos. Mas muito pequeno eu fui pro Pará. Meu pai tinha empresa, ainda tem lá no Pará. E eu morei 5 anos no Pará. Como é que é morar no Pará, cara? Cara, eu lembro muita coisa da minha infância lá. Pará é aquela cidade que tu tem liberdade. Não tinha nada. Era uma cidade que não tinha perigo. É o interior. É como se tu morasse numa cidadezinha no meio do nada. Então, a minha infância foi andando de bicicleta, indo pro mato, fazendo carrinho de rolimã, subindo em árvore. Infância bem diferente do que hoje a galera vive, né? Totalmente diferente do que os meus filhos vivem. Sim. Hoje a gente se preocupa muito, ir pra rua, sair, andar de bicicleta na rua já é um pouco de preocupação, devido à movimentação de carro, pessoas. Então, naquela época não tinha isso. Eu andava na rua de bicicleta, ia com os amigos, fazia uma corrente, uma bicicleta puxava a outra, fazia um trem e ia todo mundo pedalar no meio do mato, assim, na estrada de chão. E era isso, era a vida, era divertido. Legal. E qual a idade dos 3 filhos que você tem hoje? Hoje o Theo tem 7 anos, o Miguel tem 5 e temos o Luca com 6 meses. 6 meses. E a educação deles, Fernando, hoje, assim, eu sei que eu conheço um pouco da tua história, sei que você teve um contato também
A tua família sempre foi religiosa também, né? Sempre teve um... Sim, a minha família sempre foi católica, né? Hoje a minha mãe é católica, a minha esposa é católica, a minha irmã é também católica, então a minha família toda é voltada na base cristã, né? E a minha mãe sempre repassou isso muito para mim. Então, eu era pequeno, eu ia na missa com a minha mãe, eu acabava indo. Confesso que naquela época eu não gostava muito. Fiz tudo, pré-eucaristia, crisma, tudo que era para fazer eu acabei fazendo. Minha mãe me obrigava de certa forma a fazer. E eu fui, e com o tempo, mas depois que eu cresci, que eu realmente me encontrei. Hoje, na educação dos meninos ali, você com certeza coloca, né, implementa algo cristão assim, na educação deles, que eu acho que são valores que a gente sempre tem que defender, né, tanto dentro da nossa família como no nosso dia a dia, para que venha, né, a própria palavra fala, né, ensina o teu filho, né, ensina nos caminhos do Senhor que ele não vai se afastar. Você tem isso no teu dia a dia hoje, você coloca na educação dos teus filhos? Todos os dias, todas as noites. Todas as noites eu ainda acabo deitando com meus filhos, e toda noite que eu deito, ou se a minha esposa deita, a gente sempre faz uma oração antes de dormir. Eu repasso isso, eu tenho livros que eu acabo comprando, livros infantis que contam histórias de profetas da Bíblia. Que então legal, eu acabo cara. lendo para eles, eu acabo contando histórias. Às vezes eu conto histórias, vou te contar a história de um herói, e o final o herói é Jesus, e eles acabam pensando qual é esse herói. Então eu acabo fazendo isso. Então dá para se dizer que digamos assim, o cristianismo você trouxe ele para dentro da tua vida, do teu dia a dia, da tua família, você implementa isso na educação, né? Sim. E que são valores que vai fazer diferença para a caminhada, né? Deles, né? Quando eles crescerem, quando eles tiverem uma certa idade, eles vão ter um conhecimento maior, né? Com certeza. Isso eu recebi isso de pequeno. Tanto que eu tenho um livrinho pequeno contando passagens da Bíblia, que a minha mãe lia para mim, e eu me deu esse livro, e hoje eu acabei dando pro meu filho. E o meu filho mais velho, ele lê esse livro. Então, o que a minha mãe me repassou, eu acabo repassando para meus filhos. É claro que minha esposa ajuda muito. Nem toda noite eu consigo deitar com eles, mas quando eu não deito, ela deita e ela faz esse papel. Que legal, cara. Isso é importante, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu vejo algumas práticas que eu tive na minha educação, né? Como eu nasci no berço cristão, então também teve vários fatores, né? Que foram referência para mim dentro da minha casa, tanto meu pai quanto a minha mãe. E hoje isso dá um reflexo no meu dia a dia, né? Eu entendo que muitas coisas a gente acaba trazendo, né? Mas indo para um sentido assim, como que você vê essa questão assim da religião, né? Da questão que você implementa, que você traz algo que faz uma transformação para a tua família, mas não que seja uma coisa chata, uma doutrina, né? Porque a gente vê muitas pessoas tendo aquela obrigação e chegando a um certo momento dessa doutrina, às vezes, de falar, cara, não quero seguir esse caminho. É uma forma mais leve, né? Exatamente. É o que eu procuro fazer em casa, tá? Com os meus filhos. Tem que ser algo leve. Tem dias que eles não estão legal, eles não querem ler uma história sobre a Bíblia. Então eu acabo lendo outro livro para eles. Não aquela obrigação, Não né? aquela obrigação, para não se tornar uma obrigação. Porque quando se torna uma obrigação é algo pesado. E conhecer o Pai, conhecer a história e ler a Bíblia tem que ser prazeroso. Não um fardo. Porque o fardo Jesus já tirou. Mas é muito legal, né, cara? Que é uma fase dos teus filhos que eles vão guardar. Hoje é igual memórias afetivas, né? Que muitas pessoas falam, né? Faz isso, faz aquilo, né? Mas tu implementar isso é muito legal, porque vai ser uma memória afetiva lá na frente, né? Dos teus filhos. Com certeza.
Fernando, eu gostaria de saber, assim, né, para que a gente também conheça um pouco da tua história. Teve alguém na tua vida, assim, que fez parte da tua conversão, que ajudou na tua caminhada, que você lembra, assim, olha, essa pessoa um dia me convidou, eu fui e tal, e comecei a entender. Tem alguém... Todo mundo tem, né, uma pessoa, Sim. né? Um amigo, um vizinho, um parente. Primeira pessoa foi minha mãe, né? Como ela lia pra mim, ela me mostrou o caminho, mas durante muito tempo ficou dormido. Essa vontade. Ficou silenciado, né? Tava em silêncio. E acho que uns 2 anos atrás, um amigo meu me convidou para participar do clã. Clã, para quem não sabe, é uma célula, né, da igreja, da tua igreja. Uma célula da igreja. E eu não ia na igreja, eu não ia nem na católica, eu era aquele cristão frio, morno, né? O que muitos falam, não praticante, né? Exatamente, eu era o cara não praticante, que volta e meia tava, quando ia ao pai quando eu precisava. E esse amigo me convidou para ir no clã. E chegando lá eu já vi que tinha outros amigos que eu conhecia e aquilo foi um conforto para mim, porque eu ir num lugar que já tinha outras pessoas que eu conhecia foi um conforto. Mas foi tudo Deus trabalhando para mim chegar e aonde eu vou ir, onde quer que Ele quer que eu vá. Tu vê que a importância na nossa caminhada de ter pessoas próximas que estejam na mesma direção, né? Eu vou te contar uma coisa engraçada. Logo depois que eu comecei a frequentar esse clã, eu tava numa trilha. Eu sou jipeiro também. Sim. Eu faço trilha de Olha jipe. aí. E há um tempo atrás eu tava, meu compadre me convidou, um amigo meu, Maurício, me convidou para ir numa trilha com ele. E eu fui. E na volta ele já estava caminhando no caminho. Caminhando, que você fala, se aproximando de Deus, né? Se aproximando de Deus. Da Ele palavra. estava mais próximo da palavra do que eu. E naquela época, nós estávamos voltando e discutindo, ele estava, de uma certa forma, tentando me mostrar o caminho correto. E ele disse assim, não, porque vai vir um momento que vai ter a tribulação e eu vou subir, mas você não vai. Ele apontou para mim e disse, você não vai. Foi um profeta, olha, você não vai. E eu disse assim para mim mesmo, vamos ver quem que não vai subir. E de lá para cá, tudo veio se alinhando para mim chegar onde eu cheguei até hoje, no meu caminhar da fé. É uma caminhada, né, Fernando? É uma caminhada, né? E Deus, ele vai nos colocando algumas pessoas que são pessoas que são decisivas, né? E a gente percebe que muitas vezes essas pessoas estão próximas de nós, né? São usadas como instrumentos de Deus. E a gente, às vezes, deixa passar a oportunidade, né? Sim. Porque talvez antes disso, talvez outra pessoa também se aproximou querendo mostrar a palavra ou falar, né? E talvez não era o momento, digamos assim, né? Quando nós estamos nessa caminhada, no começo a gente acha que é tudo ao acaso. Mas depois a gente vai ver que é algo maior. É Deus nos provendo, nos tirando de certos ambientes e nos colocando em outros. Hoje eu agradeço muito a Deus por Ele ter me colocado na família que eu tenho, a esposa, ter me escolhido os pais que eu tenho hoje para ter. Hoje a minha base de ser, de honrar, vem do meu pai, a minha base cristã vem da minha mãe. E eu agradeço muito também aos amigos que eu tenho hoje. São os meus amigos mais próximos, com quem eu compartilho, com quem eu faço estudos, com quem eu leio a Bíblia, com quem eu vou no clã. São pessoas que eu agradeço muito a Deus por colocar no meu caminho. São pessoas maravilhosas. Inclusive, há um tempo atrás,
Meu filho mais velho estava tendo dificuldades no colégio, com coleguinhas, questão de brigas e outras situações. E eu ensinei ele uma situação, a ele identificar o que é um amigo de verdade do que é um amigo momentâneo, um amigo do mundo. E eu falei para ele, contei a diferença e eu fiz um teste com ele. Eu fiz assim, eu peguei meu celular, que eu tenho um grupo hoje, um grupo de amigos próximos, que é um grupo de oração, inclusive. Que eu mandei para ele, eu mandei um áudio e disse, filho, eu vou te mostrar o que é ser amigo de verdade. Eu vou mandar um áudio nesse grupo. E você vai ver quantos amigos do Pai vão mandar áudios de volta com oração, sem saber o porquê e por nada. Eles simplesmente vão mandar. Porque isso é um amigo, que não importa no momento que você está, você precisa, ele vai mandar uma oração para você. E eu fiz isso. Eu mandei no grupo, pedindo para eles falando que eu precisava de uma oração. Não deu 5 minutos, começou a vir alguns amigos, outros mandaram no particular, outros mandaram no grupo oração. E os que não mandaram, eu tenho certeza que não mandaram, mas estavam orando, com certeza. É legal. Então, esse foi o ensinamento que eu passei pro meu filho. Ele saber identificar o que é um amigo de verdade e o que não é. E isso, os amigos de verdade, só Deus vai nos aproximar. E existe, né, cara, na caminhada com Deus, vários momentos em que você se aproxima de Jesus, né? Existem fases, digamos assim. Eu vejo dessa maneira, né? Você conhece, ele se torna o teu salvador, né? De repente tirou você de algum vício, de alguma coisa, se transforma no teu salvador e vem vindo. E chega um momento em que Jesus se torna esse amigo, né? Sim. O amigo mais próximo, mais chegado, né? Que você, no momento de dificuldade ali, que você vai orar, você se volta a Jesus, né? E muitas vezes também Jesus, né, vai falar com a gente através de amigos, no caso, pessoas próximas de nós, né? De mandar um recado e falar, olha só, cara, isso aqui é para você, né? Já aconteceu, né, várias vezes isso, de você ter uma pessoa próxima, né, deixar uma palavra para você. Já, muitos. Inclusive, Deus fala de diversas formas. Basta nós estarmos disponíveis para ouvir. Deus já falou comigo através de amigos, através da minha esposa. Legal isso. Falou através de orações, de vídeos no YouTube de profetas, de pastores. Deus, ele é a multiforme graça de Deus, né, cara? De várias maneiras ele fala. E basta nós estarmos disponíveis. Tem que estar conectado, né, cara? Buscar a palavra, né? A gente vê... Não é fácil. Não é fácil no começo. No começo eu sei que eu pequei bastante. Eu sofri bastante por causa disso. Que eu via meus amigos falando, Deus falou comigo. Eu disse, também quero isso. Como é que eu faço? Despertava uma curiosidade. Me despertou a curiosidade. Isso que me fez trilhar o caminho que eu estou trilhando hoje. Hoje o Fernando também, você ajuda a servir, acho que é no Legendários, algumas outras coisas também, que o Legendário é um programa que impacta muitas vidas, né? Não somente do homem que vai, mas da família ao redor, de pessoas próximas, né? Totalmente. Legendários foi um divisor de águas na minha vida. Eu já vinha buscando ao Pai, mas lá no Legendários foi a primeira vez que ele falou comigo. E ele falou muito, ele gritou comigo. De uma forma que eu jamais vou esquecer. Eu gosto de pensar assim, cara, que por isso que nasceu, né, o podcast Uma Palavra, indo já num sentido assim que às vezes nós ouvimos muitas histórias, né, de pessoas, a gente quer a gente vê o testemunho de outros e a gente fala, cara, eu quero viver isso um dia, né? E na própria Bíblia a gente vê inúmeras histórias, relatos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, né, tiveram a vida transformada. A gente vê a história de Paulo, né? Paulo, ele era perseguidor de cristão. Paulo era foda. Paulo era Desculpa a palavra, mas Paulo era o cara, né? Ele era...
Paulo era um cara assim que foi... ele foi o perseguidor, né, cara, da igreja. Então, imagina só, ele perseguia os cristãos, né? Ele seguia as leis, seguia tudo certinho ali, as leis judaicas, mas ele teve um encontro, né? Então, o podcast que a gente traz hoje, uma palavra, é justamente para quê? Para a gente ouvir histórias, testemunhos de pessoas que tiveram um encontro real, né? Que tiveram um encontro com Deus e que tiveram a vida transformada. Quando nós visualizamos a Bíblia e vemos, né, lá a história de Paulo, que teve um encontro, a gente vê lá em Atos 9, né? Que ele estava indo para um caminho trilhado por ele, um caminho que era dele, ele que estava trilhando aquele caminho, para perseguir os cristãos. Exato. Né? E quando ele chegou lá, ele teve um encontro com Jesus, né? Jesus falou lá, olha, Saulo, né? Por que me persegues? Ele até não entendeu aquela voz. Então, teve aquele impacto, né? Teve aquele momento que ele encontrou. E a vida dele, depois daquele encontro que teve com Jesus, a vida foi transformada, né? Paulo se virou, foi para um outro caminho, começou a receber do próprio Deus o ensinamento da palavra, né? Então, a gente entende que existem alguns momentos da nossa vida que nós vamos ter um encontro verdadeiro, Sim. um encontro real, um encontro legítimo com Jesus. E através daquele momento que a gente tem a vida transformada, né? A gente consegue visualizar não somente depois daquele encontro, mas no dia a dia a gente consegue acompanhar a vida de muitas pessoas que foram transformadas através do encontro. Assim como eu tive um encontro, né, com Deus e tive a minha vida, a rota da minha vida totalmente transformada, eu gostaria então de fazer essa pergunta para você, né? Qual foi o momento da tua história, da tua caminhada, que você teve uma palavra, que você teve um encontro real, que teve a sua vida transformada e que a partir dali você sentiu a presença de Deus, você via os outros buscando, mas que você teve um encontro? Em qual momento assim da tua vida? Pode ser bem específico, pode contar, né, falar para nós, porque eu acho que todo mundo tem o interesse em saber, né, conhecer a história também. É uma história que eu me orgulho bastante, tá? A minha história. Eu vejo para trás, eu sinto orgulho. Eu sempre procurei ser uma pessoa boa. Sempre, porque meu pai sempre me ensinou a ser uma pessoa muito correta. Por mais que isso vá te prejudicar, palavra é algo que não se volta atrás. E há 1 ano e 4 meses, atrás, eu fui convidado para participar do Legendários. Esse meu compadre, meu amigo Maurício, ele tinha acabado de ir e ele voltou e me ligou. Assim que ele voltou da montanha, ele me ligou e ele disse se eu confiava nele. E eu disse que sim, que eu confiava. Ele disse, então eu vou te dar um presente e você vai subir a montanha. Você vai pro programa Legendários. Eu pedi o que faz, o que é. Ele disse, cara, tu vai ter que ir pra saber. O que faz lá? O que a maioria fala, né? É o que todo mundo fala. Quem for vai descobrir por quê. E eu fui. Por acaso ia outros conhecidos lá. Então eu... Quando que foi isso? Ano passado? Isso foi em abril do ano passado. 2024. Isso. E eu fui. De corpo e mente. Entrei de cabeça no Você programa. já estava tendo um contato com a palavra. Já estava tendo contato com a palavra. Mas não tinha vivenciado nada específico. Nada, não tinha vivenciado. Deus não tinha falado comigo. E eu fui com essa ideia. Para Deus falar comigo. E lá no programa são 3 dias, né? Primeiro dia, Deus não falou comigo no primeiro dia. E eu continuei e eu orava, pedia pro Senhor falar comigo, dizia que eu falava que eu fui lá para encontrar Ele. E se Ele poderia falar comigo. No segundo dia, Ele também não falou comigo.
Nada. Nada. Nenhum suspiro. No terceiro dia, é o dia maravilhoso. No legendário. O terceiro dia é o dia da graça. E nesse dia, tem vários momentos que a gente passa lá e que eu não posso abrir do que fala, apesar de alguns já terem falado, mas eu não vou honrar com o que me pedem lá no programa. E depois de passar por algumas etapas do programa, nós estávamos chegando no almoço do terceiro dia. E foi uma situação engraçada, porque aquilo não está no roteiro do programa. Chegando no almoço, um legendário se aproximou e falou assim para minha família, que lá nós somos divididos por famílias, né? Você fala que não estava no roteiro porque não Isso. não podia acontecer. Não é normal isso acontecer. Esse legendário chegou para todas as famílias e falou: aproveitem para descansar, almoçar e aproveitem para orar, pois foi nesse momento que, através de uma formiga, Deus falou Através de comigo. uma formiga. E aquilo ficou na minha cabeça, através de uma formiga. Que engraçado. Isso eu lembro até hoje que me marcou. Enfim, a gente foi pro almoço. Chegamos lá, eu comi, tomei um café maravilhoso. O melhor café que eu já tomei na minha vida. E eu tava descansando. Deitado assim, um pouco sentado, um pouco deitado no chão. Com as pernas cruzadas. E eu tinha acabado de tomar meu café. E eu tava lá, e eu comecei a orar. Pedi a Deus que se ele estava nesse processo comigo, que ele falasse comigo. Pois eu tinha ido até lá somente por ele, para falar com ele. E naquele momento eu fechei os olhos. Eu vi três borboletas voando em cima de mim. E eu pedi assim: Pai, se tu tá comigo, pousa uma borboleta em mim. E eu fiquei olhando as borboletas. E elas voavam, e nada. E naquele momento eu disse assim: Pai, fechei os olhos e voltei a orar e disse: Pai, se não for esse momento, tá tudo bem. Tá tudo bem. É porque eu não estou pronto. Mas eu vou continuar buscando o Senhor. Eu sou teimoso. Eu vou continuar te buscando. Não importa o tempo que leve, eu vou continuar. E quando eu abro os olhos, tem uma borboleta na minha canela. Parada de frente para mim, como se ela estivesse me olhando por um tempo. E aquele mesmo momento, a minha dúvida. carne veio a dúvida. A assim, dúvida. Dizendo: não é verdade isso. Isso é acaso. E eu falei: Pai, se é você mesmo, voa, a borboleta voa e pousa no meu dedão. E naquele momento a borboleta voou, pousou na minha caneca, que ela estava na minha frente, assim, na frente do meu queixo. A borboleta parou de frente para mim, voou novamente e pousou no meu dedão. Eita glória. Eu vou te dizer, a sensação que eu tive foi de paz. Aí que eu fui entender que a paz que excede todo entendimento. Filipenses, exatamente. Aí que eu fui entender que podia acontecer o que for. olha só. Podia estar sentado no meio-fio, embaixo de um sol de 40 graus. Que ia ficar tudo bem. Podia estar caindo a maior chuva, que estava tudo bem. E depois dali pra frente, foi como se eu tivesse renovado as minhas forças. Eu estava super bem, disposto a subir, a fazer tudo de novo. A paz que eu tive, eu fui sentir em outros momentos da minha vida, que é uma paz sem igual. Tu entendeu que naquele momento você teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Ele. Ele me mostrou que Ele estava comigo. Eu pedi para Ele me provar.
Eu desconfiei dele. O cara desconfia, né? Uma coisa tão... Exato. E ele me provou que ele estava comigo. E desde então ele está sempre comigo. Cara, assim, ó, pra gente, isso às vezes um tapa na cara, né? Que a gente quer colocar Deus dentro de um potinho e limitar, né? A forma como ele age com a gente, né? A gente fala, não, mas pode falar dessa maneira, Deus. E a multiforma, né? A forma como Deus se apresenta, né? Ela tem inúmeras formas. Para cada um é uma forma diferente, né? Para um é uma palavra, para outro é um encontro, né? O outro é um papel no bolso, às vezes é uma borboleta, né? Exato. E é o encontro, né? Que você tá, é legal que saber essa história porque você vê que você tava buscando, né? Você tava ali, tipo, teimoso mesmo. Falou, cara, eu quero viver o que os outros estão vivendo, né? Eu acho que eu fiquei, antes de Deus falar comigo, acho que eu fiquei 1 ano e meio buscando ele. Olha só, cara. E ele tava em silêncio nesse meio tempo. Ele estava me preparando para poder falar comigo. E ele continua me preparando para outras coisas. A vida, ela é um processo, né? A gente tem que entender isso. Exatamente. Às vezes a gente passa por aflições, por dificuldades, mas encare com ousadia e com gratidão que é uma preparação para o futuro. Olha o que Deus tem para cada um. Amém. E depois, cara, que você teve esse encontro ali, que foi, né, algo que você estava esperando, mas a forma como se apresentou para você foi impactante, né? Porque... Muito. Mudou a minha vida. A minha vida... inclusive na minha você família. Entende que aquele era um encontro que você estava buscando e que você teve, que foi o divisor. Foi um divisor. Hoje eu agradeço ao programa Legendários, porque se não fosse o programa, isso talvez não teria acontecido comigo. Olha só, né, cara? Isso é importante a gente frisar, né? Com certeza. O quão importante é os programas que são feitos e que pessoas se aproximaram de Deus ou tiveram um encontro através do programa, né? Sempre procurei sempre ser um homem correto, um pai, um marido, mas lá eu vi que eu tinha muita coisa para melhorar. E eu me considerava um cara muito bom. E lá eu vi que eu tinha muita coisa para melhorar. Detalhes. E depois desse encontro, então? Depois desse encontro, então... Cara, e assim, ó... Deus me mostrou que Ele tá comigo. Que eu tenho um propósito que Ele escolheu para mim. E eu tô buscando trilhar. Só nós não atrapalhar o propósito que ele tem, né? Exatamente. Eu tenho isso também comigo de orar de manhã e falar, Deus, me ajuda a só não estragar os teus planos, os teus propósitos que você tem pra minha vida, porque é isso aí. A gente é bom nisso, né? Muito bom. O homem às vezes acaba estragando coisas que vêm de Deus, o homem estraga. Fernando, e depois desse encontro, assim, que você entendeu, faz um ano e... Um ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. O que mudou, assim, tipo, se fosse falar, assim, o que mudou da tua vida? Mudou profissionalmente, questão familiar, a tua mente, porque como a gente tem, né, a base bíblica, a gente vê esse encontro de pessoas que tiveram com Deus e tiveram a vida transformada, a gente vê que quando você tem um encontro real com Jesus, algo você deixa para trás, né? Sim. É igual a Coríntios ali que fala que eis que tudo se fez novo, né? Que as coisas velhas passaram e eis que fez tudo novo. Exato. O que se fez novo na tua vida depois desse encontro? Olha, tudo mudou na minha vida, na minha família, a forma de encarar a vida, a forma de encarar as dificuldades. Pois não se engane quem está andando no caminho que não vai ter aflições. Na verdade, nós vamos ter todo o tempo. Mas a diferença é que nós vamos encarar de forma diferente. E, cara, tudo mudou depois que eu tive esse encontro. Eu comecei a orar. Hoje eu não consigo dormir sem orar. Hoje eu tenho o hábito de acordar. Me fez encarar algumas dificuldades que eu tive na minha família através da minha mãe e através do meu pai, que passaram por questões de saúde. E
me ajudou a encarar de uma forma. E hoje, graças a Deus, está tudo correndo conforme a vontade dele. Deus está sendo muito bom comigo, com a minha família, com a minha mãe. Dentro de casa, o que mudou, por exemplo? Dentro de casa, começamos a orar. Isso Não tinha esse hábito? Não tinha esse hábito. Eu tinha o hábito de orar, eu orava sozinho antes de dormir. Hoje a gente ora em família. No sábado, no domingo é sagrado, no almoço, fazer oração. Ir para a igreja, para o culto. Ir para a igreja, ir para o culto. Procuro ir todo domingo. Todo domingo eu tô lá. Mas no dia a dia também tem o... No dia a dia, sim, com certeza. Tem o repassar para os meus filhos isso veio tudo depois, né? Antes eu não tinha, sabe? Eu não tinha comigo. Então, como é que eu ia ter com meus filhos? Então, hoje eu tenho com meus filhos, repassando com eles, com amigos, formas de encarar. Tudo mudou. Tudo mudou. Depois desse encontro, então, tu teve a tua vida transformada, né? Um processo que Deus continua fazendo, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que salientar, a gente prestar atenção, né? Que a gente tem aquele encontro, a gente tem a transformação. Sim. Mas tem uma caminhada depois que a gente começa a abandonar algumas coisas, né? Alguns amigos, alguns meios. Deus começa a te mudar de locais, Deus começa a te colocar outras pessoas, né? Lá em Provérbios fala que a luz do justo, né? Vamos colocar assim, do cristão, ela começa como uma luz bem fraquinha, digamos, né? Uma luz que vai a luz da aurora, né? Em Provérbios fala. E que ela vai até se tornar uma luz perfeita. Então, uma luz completa, né? Sim. A caminhada, ela é isso. Sim. Ela vai se desenvolvendo, você tem um encontro, algumas coisas vai mudando, assim. Teve algumas coisas que você falou assim, cara, isso aqui eu vou ter que deixar. Ou coisas assim que saiu. Claro. Teve amizades que eu acabei me afastando. Pessoas que andavam numa outra linha, que naquele momento eu não me encontrava mais com elas. É muito louco isso. São pessoas que de vez em quando eu ainda converso, mas eu não tenho a aproximação que eu tinha antes. Antes era uma vontade de estar junto, de sair. Entende? Hoje a minha vontade é outra. É esse novo ciclo de amizades, esses amigos verdadeiros que se eu precisar, eu mandar, pedindo uma oração, eles vão retribuir com oração nesse momento. E as pessoas ao teu redor, elas viram essa transformação? Elas conseguem ver nitidamente? Principalmente minha família. A minha mãe, a minha esposa, os meus filhos viram. Eu digo que eu mudei muito através do programa Legendários, porque foi tudo junto. Foi lá que eu conheci, Deus falou comigo, lá que ele se mostrou para mim, foi lá que eu percebi alguns erros, algumas coisas que eu tinha que melhorar. Coisas pequenas. 2 exemplos. A minha esposa gosta muito de tomar chimarrão. E eu não gosto de tomar chimarrão. Eu não gosto até hoje. Mas ela sempre me oferecia. E eu não tomava. Continuava, sentava do lado dela, ela tomava sozinha e eu ficava ali do lado. Uma coisa simples, né? Coisa simples. Quando eu voltei, ela falou pro meu compadre. Eu disse, será que quando ele voltar ele vai tomar chimarrão comigo? Primeira coisa que eu fiz quando voltei. Tomar chimarrão com ela. Eu não gosto até hoje, mas eu tomo com ela. Se outra pessoa me oferecer, eu não vou tomar. Porque esse é um privilégio dela. Isso eu faço por ela. Não custa nada. É algo que pra mim não mudava nada. É algo bobo. Que às vezes as pessoas têm. Algo bobo. Esse era algo bobo que eu não fazia. E hoje eu faço com a minha esposa. Com os meus filhos, às vezes eu chegava cansado do trabalho, ou estressado. Eles queriam brincar. Eu disse, filho, hoje não. Hoje o pai não tá legal. Amanhã a gente brinca. Hoje eu não faço mais isso. Hoje tem que ser algo muito grave para mim não brincar com meus filhos, não jogar um balão, chutar um balão, andar de bicicleta, fazer alguma coisa. Cara, existe uma grande diferença entre mudança
e transformação. Sim. Né? A mudança, ela é algo que ela é externa, né? Sim. Quando a gente que ela vê, pode voltar ao quando a estado gente vê, antigo. quando a gente vê, por exemplo, vamos supor ali um camaleão, né? Isso. Que ele tem essa adaptação de cor no local onde ele está. Então, ele tem a mudança, Exato. né, externa, Uhum. mas ele continua sendo o mesmo animalzinho, o mesmo bicho. Então, Isso. ele pode até aparentar que teve uma transformação, mas Ao contrário da borboleta. ele fez uma mudança. Exato. Mas exatamente está aí. A transformação, ela é algo que tem um processo que vem E ela não de retorna. dentro, né? E É quando ela transforma... Levando para o reino animal, a lagartixa. Lagartixa não, A própria borboleta que você teve a Exato. experiência, né? Exatamente. Ela vira um casulo que vira uma borboleta. Isso é uma transformação. Ela não vai mais voltar para lá. Quando é verdadeiro, não volta mais. Exatamente. Quando você tem um encontro real com Deus, com Jesus, a tua vida é transformada de verdade, né? Eu sou teu amigo pessoal, então a gente acompanha, né, o dia a dia. E a gente vê realmente a mudança em que o Luiz Fernando tem, né, no dia a dia, de querer buscar Deus, querer buscar a palavra, né? E é algo que tem um reflexo muito, muito importante, né? Sim. Porque você tem a transformação, ela é tua, claro, é uma transformação que veio, né, para você. Mas quem é impactado é a família, é as pessoas próximas, é tudo ali, né? As coisas ao redor, né? Que acontece. Muito legal que isso. antes que eu nunca tinha lido a Bíblia. Depois da meu encontro genuíno, aí que eu comecei a dizer, pô, eu preciso ler a Bíblia. Você começou hoje, a buscar. Eu comecei a buscar. Hoje eu fico incomodado se eu não consigo tirar um tempo para ler a Bíblia. Para Que ler, legal. para orar. Orar, eu não fico sem orar. Hoje eu tenho o hábito inclusive, de orar às 3 horas da manhã. Então eu acabo acordando, às vezes eu acordo sozinho, às vezes o despertador me ajuda a acordar. Mas geralmente eu acordo sozinho e é o meu momento de oração que eu faço com o Pai. E se a gente fosse então para ir para um momento final também do podcast, né? Eu acho que foi impactante, né? A forma como Deus se mostra, né? Sim. Você teve uma busca, algo que você estava contigo, você falou, preciso viver isso. E teve essa transformação dentro de casa, do teu dia a dia, de inúmeras coisas. Mas, se você fosse deixar um recado para quem está buscando a Deus, para quem tem uma curiosidade de viver experiências pessoais, né? Não ouvir somente outros falando, qual o recado que você daria para essas pessoas? A pessoa que queira mudar, eu acho que quer buscar, existem várias formas. Para mim, o que funcionou foi o Legendários. É o que me fez virar a chave e dizer, A experiência que você viveu dentro do Legendários. Lá foi grande, foi marcante para mim. Hoje eu agradeço por isso. E é uma ferramenta. Hoje o Legendários, eu sirvo no Legendários. Eu faço questão de estar lá, de pago para estar lá também, porque é muito bom. Cada vez que eu vou é uma forma diferente, mas você que sente que tem algo faltando, que precisa mudar e você não tem forças, talvez lá seja a ferramenta. Mas você que queira mudar, então talvez lá seja tem um ambiente, seja a situação que você precisa para ter a mudança. Então, olhando para a câmera do meio ali, um recado que você venha dar para as pessoas, que as pessoas possam buscar, o que você falaria então? Sendo direto, assim. Se oportunize em buscar o Pai. Busque Ele. Está faltando algo em você? Você sente que precisa de algo a mais? Busque o Pai, que Ele, com o tempo, Ele vai te responder e você vai só agradecer por esse momento. Para mim, funcionou o Legendários. Talvez para outro que eu conheço você, não foi o Legendários que te trouxe
que te levou ao Pai, como foi para mim. Mas As formas como Deus se apresenta são diferentes são para cada diferentes. pessoa, Exatamente. né? Para mim foi o Legendários. Então, hoje eu agradeço ao programa por isso. Mudou minha vida, minha família, meus filhos. Eu me sinto, e hoje eu olho, eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. Isso que eu acho importante, você olhar e eu me tornei uma pessoa melhor. Então, tá no caminho certo. Bom, então hoje nós recebemos o Luiz Fernando Bortolanza, contando um pouco da trajetória, da caminhada que ele tem vivido, né? Junto à busca, né? A buscar Jesus, a buscar Deus. E esse foi o primeiro podcast, né? Se Deus nos permitir que a gente possa estar aqui conversando com outras pessoas, que outras pessoas possam ser edificadas pela tua história, né? Que outras pessoas possam vir aqui também contar a sua história. E é isso, né? O podcast Uma Palavra, ele vem trazer aquele momento, o encontro, né? Por isso que é o podcast Uma Palavra, é o encontro que transforma. É o impacto que você tem e teve a transformação depois daquele encontro. Quero agradecer, então, Luiz Fernando, a tua disponibilidade, né, a aceitar o convite prontamente para estar aqui contando a tua história. A gente sabe que às vezes a gente tem algumas vivências com Deus que talvez a gente não tenha aquela abertura em contar para muitas pessoas. Mas Deus nos dá, né, a história, o testemunho para que a gente possa compartilhar com outras pessoas. Então, agradecer a tua presença, né? Eu que agradeço pela oportunidade em falar, contar meu testemunho e que talvez inspire alguém Com certeza vai inspirar. a seguir o mesmo caminho que eu digo. É muito bom. Esse caminho, eu tenho um orgulho e um prazer de estar trilhando esse caminho. Então, para nós finalizar, eu peço que você que assistiu, que ouviu a história, que se sentiu impactado, né, possa estar comentando no vídeo, né, se puder compartilhar com outras pessoas que já vivenciaram isso, que estão buscando algo da parte de Deus, que você possa compartilhar, que essa mensagem venha chegar às outras pessoas e aproveitar, né, para que vocês fiquem ligados que nos próximos dias também teremos outros episódios, se assim Deus nos permitir, né? Lá no livro de Tiago fala muito sobre isso, né? Se Deus nos permitir que a gente possa estar aqui novamente. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui também, primeiramente a Deus, né, que nos deu a oportunidade que nós possamos ser ferramentas, que esse programa, esse podcast possa ser ferramenta na vida de outras pessoas. E eu me despeço, então, e te vejo no próximo podcast Uma Palavra. Estaremos aqui no mesmo lugar, né, e contando uma nova história e agradecendo a Deus por esta oportunidade. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Fique com Deus. Deus te abençoe. Amém.